No vídeo anterior, eu afirmei uma coisa que gerou uma série de perguntas e comentários fora do ambiente do YouTube. Eu afirmei que a alma é religiosa por natureza. Como essa conversa aconteceu fora do YouTube e eu achei ela muito interessante, eu julguei que talvez valesse a pena compartilhar ela aqui com vocês. Em primeiro lugar, o adjetivo religiosa não significa adesão a uma crença religiosa específica. Há duas interpretações para a etimologia da palavra religião. As duas vêm do latim. A primeira, que talvez seja mais conhecida, mais popular e é mais recente, diz que a etimologia da palavra religião vem da palavra religare, que significa religar, atar, apertar bem. Eu não sou especialista em linguagem, claro, mas nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que as pessoas mais eruditas explicaram que esse verbo era usado nos textos clássicos num sentido mais, vamos dizer, mundano ou mais prosaico, como fazer um rabo de cavalo ou enfeixar a lenha. Há uma outra palavra, relegere, que significa revisitar, rever o que foi largado, seja no sentido de religar ou no sentido de retomar o que foi largado. Isso se aplica à função da alma. Essa segunda etimologia, para entendê-la um pouco melhor, pensa que quando você lê um livro pela segunda vez, você entende melhor. Nesse contexto, o que a alma faz é pega algo que nós não demos valor, não prestamos atenção, não vimos sentido e cria um significado. Na primeira etimologia, ela nos religa a alguma coisa. E essa ligação cria significado. Portanto, a função principal da alma talvez seja a de criar significado. A nossa vida precisa de um sentido e a alma nos dá isso. Mas a criação de sentido, que é essa função principal da alma, não é igual à maneira como nós nos relacionamos com a religião. E daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. A alma, quando dá sentido, fala da nossa atuação no mundo. A alma é deste mundo. Vou dar um exemplo prático. No vídeo intitulado Confronto com o Inconsciente, eu comentei o sonho de um cliente na casa dos seus 60 anos de idade, que é homossexual e nunca se assumiu como tal, a ponto de nunca ter feito sexo na vida. E ele não dá conta de assumir isso por conta da família, de pressão que vem da família. E ele sofre de depressão há décadas, tomando antidepressivo esse tempo todo. O que o sonho fez foi mostrar para ele que a depressão, que ele sempre tratou de uma forma clínica, medicamentosa, era de causa emocional. Em última instância, ele estava traindo a própria alma. E há um custo psicológico que se paga altíssimo nesses casos. Então aí, o sentido que a alma criou foi mundano, foi deste mundo, mas criou um significado. Mas no vídeo anterior, no qual eu relatei uma experiência pessoal de um sonho no qual minha filha se curou, e ela de fato se curou de uma otite e repetição, há um fator que complica mais o entendimento disso aí. Recapitulando rapidamente, no meu sonho eu vi uma luz branca muito poderosa e muito amorosa. E essa luz instantaneamente curou minha filha. É como se ela já soubesse o que eu ia pedir antes que eu tivesse formulado o pedido mental. E ela tivesse esse poder e curou minha filha. Se você se lembra, no primeiro vídeo eu falei de uma regrinha simples para análise de sonhos e que foi passada pelo Jung.
seja fiel à imagem do sonho. Aplicando essa regra ao meu sonho, o que apareceu foi a imagem de uma luz. Não foi a imagem de Cristo, ou a imagem de Alá, ou a imagem de Asclépios, já que eu estava mencionando a incubação de sonhos no período da Grécia Antiga. Aliás, se eu vivesse na Grécia naquela época e tivesse tido esse sonho, com certeza eu ia afirmar para todo mundo que quem curou minha filha foi Asclépios. Eu associaria a luz branca a Asclépios. Então a associação que se faz depende do contexto e depende da época. A gente não pode esquecer disso. Ainda sendo fiel à imagem, a única explicação que encontro é psicológica. É pensar que a imagem dessa luz branca e poderosa no meu sonho seja a representação do arquétipo que Jung chama de self. No livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung chama esse arquétipo de arquétipo central da ordem e da totalidade. Em outro livro, Jung define a imagem de Deus como sendo, abre aspas, imediatamente relacionada ao self ou idêntica a ele, fecha aspas. E esse conceito gerou uma série de mal entendidos, a ponto, por exemplo, de Jung ser considerado guru da nova era. Então, vamos ver se eu consigo esclarecer algumas coisas aqui. O cérebro talvez seja a coisa mais fascinante da natureza, pela sua complexidade. Mas o cérebro tem seus, vamos chamar, seus bugs, seus probleminhas. O que acontece dentro do cérebro é vivido como se fosse fora dele. Por exemplo, quando nós estamos sonhando, nós estamos tendo certeza que esse evento está acontecendo fora de nós. Quem tem uma alucinação também tem certeza que está vendo coisas fora de si, quando na verdade tudo está sendo produzido dentro do cérebro. O meu sonho aconteceu dentro do meu cérebro, na minha psique. Eu não posso afirmar que de fato houve uma luz fora de mim, ou um ser travestido de luz apareceu no meu apartamento. O que eu posso afirmar, sendo fiel à imagem, é que minha psique criou um sonho com essa cena. Qualquer afirmação que eu fizer além disso vai ser fruto de crença. E eu não vou estar sendo fiel à imagem do sonho. Um outro detalhe que vale a pena também ser mencionado, porque foi conversado. Nós projetamos os conteúdos da nossa psique no mundo. É assim que a gente desenvolve consciência. Pois bem, já que o arquétipo do self é idêntico à imagem de Deus, nós temos que entender a separação da imagem de Deus com aquilo que a religião chama de Deus. Na religião cristã, por exemplo, Deus é apenas bom. O mal não está nele. Mas no conceito psicológico, o self engloba polaridades. Daí uma grande diferença da imagem de Deus para o Deus religioso. A imagem de Deus também engloba polaridades. Então, se o Deus cristão é apenas bom, a imagem de Deus não é apenas boa, ela também reúne o mal. E aí eu volto nessa expressão que Jung usou, confronto com o inconsciente. É necessário que nós confrontemos o material da psique, porque isso faz parte do processo de individuação. Uma analogia muito simples seria você mastigar o alimento, que vai fazer parte do seu corpo. Você não pode engolir tudo. O confronto com o inconsciente seria uma espécie de mastigação psicológica desses conteúdos. E ainda, esse arquétipo sendo projetado no mundo, ele vai criar religiões e deuses.
Estima-se que, ao longo da história da nossa espécie, tenham sido criadas cerca de 10.000 religiões, todas, do ponto de vista psicológico, projeções da psique. Até o próximo vídeo, daqui a 2 semanas.